Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. No sábado, dia 12 de abril, tivemos 4 jogos pelo Brasileirão Série A 2025. 2 jogos às 4 horas da tarde. O atual campeão brasileiro perdeu para o Bragantino, fora de casa, por 1-0. Tivemos Juventude e Ceará se enfrentando, Juventude venceu de virada. E um pouquinho depois tivemos o clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. O primeiro clássico, né? Após aí a final do Campeonato Paulista, onde o Corinthians levou a melhor, mas dessa vez o Verdão venceu e venceu bem, sem dúvida alguma. E vou te dizer mais. Corinthians lamba os beiços, porque era para ter tomado um saco. Era para ter tomado um saco. Além do gol anulado do Vitor Roque, teve bola na trave e várias oportunidades do Palmeiras em sacar o Corinthians. Corinthians praticamente não produziu nada. Chegou a ser vergonhoso, né? Bom, mas eu acho que o principal é o seguinte, é você ter o pé no chão sobre algumas coisas. Balão japonês, todo mundo sabe o que é um balão japonês. Às vezes, o dono da situação ele não consegue enxergar com clareza determinadas coisas. E aí, vou ser bem sincero, você sabe quantos clubes queriam o Abel Ferreira como treinador do seu time? Quase todos os clubes da Série A. E muitas das vezes o palmeirense desdenha. Muitas das vezes desdenha. Quantas vezes o palmeirense já falou que já não aguentava mais o Abel, o ciclo dele tinha acabado, e aí? E por que eu estou falando isso? Amigo torcedor palmeirense, antes de começar a falar do jogo. Quem é o melhor brasileiro na Libertadores? Palmeiras. Qual a posição do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras empatou a primeira contra o Botafogo. Legal. Que também foi o único jogo que o Botafogo jogou bem. Se não tivesse jogado, tinha perdido. E no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras vem bem. E aí, você percebe que as coisas começam a encaixar. As coisas começam a entrar no lugar. No Palmeiras. E no Corinthians, a realidade começa a aparecer. Aí a impressão que dá, minha, quem é aqui do Rio, que o que aconteceu até 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, não era a realidade com o que a gente espera do Campeonato Brasileiro, em relação a Corinthians, em relação a Palmeiras. A realidade é o que a gente viu nesse jogo. Então, a gente vai falar aqui da classificação, qual é a classificação de Corinthians e Palmeiras, e como é que foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor palmeirense, meu amigo torcedor corintiano, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosinha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos aqui logo para a classificação. Bom, tivemos 4 jogos até agora. Eu estou gravando domingo, antes de começar os jogos. O Palmeiras é o líder com 7 pontos. Segundo colocado é o Juventude com 6, terceiro colocado é o Vasco com 6, quarto colocado é o Internacional com 4, quinto colocado é o Fortaleza com 4 e o sexto colocado é o Ceará com 4. Bom, vou dar a minha opinião. Desses 6 primeiros, hoje, desses 6 primeiros, o que eu
Os times que eu acho que vão continuar nessa parte de cima da tabela, entre os 6 primeiros durante muito tempo, ou durante todo o campeonato, na minha opinião, é Palmeiras e Internacional. Lembrando, vou falar aqui, Palmeiras, Juventude, Vasco, Internacional, Fortaleza e Ceará. São os 6 primeiros agora, nesse momento, antes de retomar a terceira rodada. Então, para mim, desses 6, os 2 que continuarão, talvez até o final, entre os 6 primeiros, seja Palmeiras e Internacional, neste momento. Tá? Sei que vai ter muito time reclamando, Juventude, Vasco, mas eu não estou falando de momento. De momento, Juventude é o segundo, Vasco é o terceiro. Eu estou falando de campeonato. Tá? Então, o Palmeiras, nesse momento, é o primeiro colocado com 7 pontos. Ele pode ficar igual ao Internacional, se o Internacional ganhar seu jogo, também chega a 7 pontos e vai ultrapassar o Palmeiras, porque o Internacional já tem um saldo de 3. O Internacional ganhando, o saldo dele vai aumentar e aí o Internacional passa o Palmeiras. A gente tem o Fortaleza com 4 pontos também. Fortaleza ganhando, chega também aos 7 pontos. E aí vai depender do saldo de gols. Você tem o Flamengo. O Ceará já jogou e perdeu, o Corinthians perdeu o Palmeiras. Tem o Flamengo na 8ª colocação com 4 pontos. Se o Flamengo ganhar, também chega a 7 pontos. E aí vai para o saldo de gols também. Botafogo não pode, Bragantino não pode, Fluminense não pode. Ou seja, os times que podem passar o Palmeiras, Internacional, Fortaleza e Flamengo. Então, no ruim, na pior das situações, o Palmeiras pode terminar a rodada na 4ª colocação. O que eu não acredito que aconteça. Tá? Eu não acredito. O Palmeiras pode perder a primeira colocação? Sim, acredito. Mas eu acredito que o Palmeiras, no ruim, termine na terceira colocação. No ruim, na terceira colocação. Por quê? Porque de Internacional, Fortaleza e Flamengo, eu não acredito que os 3 vão vencer. E vencer. O Internacional não. Uma vitória simples do Internacional já coloca o Internacional na primeira colocação. Tá? Isso eu acho que vai acontecer. Agora, Fortaleza e Flamengo ainda tem que tirar um saldo de gols. Não digo que o Fortaleza e o Flamengo não possa vencer. Mas eu acho que o saldo de gols que talvez Fortaleza e Flamengo não consigam tirar nos determinados jogos. E o Corinthians? O Corinthians está aqui na 7ª colocação. Ele pode ser ultrapassado pelo Flamengo, né? O Flamengo empatar já passa. Pode ser ultrapassado pelo Fluminense, pode ser ultrapassado pelo Grêmio. Só que joga Grêmio e Flamengo. Se der empate, apenas um vai passar o Grêmio. Se o Grêmio ganhar, apenas o Grêmio passa. Ou seja, então ele perde só uma posição. Em relação ao Flamengo e Grêmio, ele só perde uma posição. Tem o Cruzeiro que vai jogar, que pode passar. O Bahia pode passar. O São Paulo pode passar. O Santos pode ficar com os mesmos 4 pontos. Do Corinthians, e aí vai para o saldo de gols. O Mirassol a mesma coisa, o Atlético Mineiro a mesma coisa. Ou seja, tem uns 7, 8 times aí que podem passar o Corinthians. Eu acredito que o Corinthians possa terminar ali pela 10ª colocação. O Corinthians pode terminar ali pela 10ª colocação. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é no meio de semana, né? O Corinthians joga em casa contra o Fluminense. O Internacional pega. O Palmeiras joga fora de casa contra o Internacional. Jogo complicado para o Palmeiras. E aí a gente pode ter o jogo na 4ª rodada do líder contra o vice-líder. Que eu acho que é isso que vai acontecer. Teremos na 4ª rodada o jogo entre o líder e o vice-líder. Bom, o jogo dessa rodada é Fortaleza Internacional. Então apenas um pode passar o Palmeiras. Ou Internacional ou Fortaleza. Então, como eu falei, o Palmeiras vai ficar ali no máximo na 3ª colocação. Vai ficar no máximo na 3ª colocação, porque Internacional e Fortaleza se enfrentam. Então apenas um passa. Pode passar. Se o Fortaleza ganhar, de repente o Fortaleza nem passa. Quer dizer, pode empatar ali em número de saldo de gols. E o Flamengo, ou seja, acredito que o Palmeiras fique na 2ª colocação. Na 2ª colocação, no máximo na 3ª, como eu falei. E aí a gente vai aqui para a partida. Bom, como eu falei, o Corinthians se livrou de tomar um saco.
Vamos pegar aqui os números. O Palmeiras deu 13 chutes, 5 em direção ao gol. Teve bola na trave, gol anulado. O impedimento ali do gol anulado, cara, ainda estou em dúvida desse impedimento do gol anulado. Tivemos faltas fortes, chegadas muito fortes, mas tivemos uma cotovelada. E é aí que eu não entendo algumas coisas. O cara de vez em quando não faz nem gancho para dar cotovelada, simplesmente deixa o braço e bate no rosto, o cara é expulso. O lance do Corinthians, o jogador do Corinthians deu uma cotovelada, só que pegou no peito. Ele só tomou cartão amarelo. Irmão, ele deu uma cotovelada com a intenção de machucar. Não interessa que não pegou no rosto, mas pegou no peito. E ficou claro que pegou no peito. Porra, não foi expulso. Pô, tá de sacanagem, né? Critério zero. Critério zero. É igual o jogo o Vasco com o Sport. O gol do Vasco do Verrete, porra, foi falta clara. Mas muito clara, não foi pouco clara, não. Se acontece aquele lance dentro da área, ele teria marcado pênalti. Então, irmão, agora, como é que a dona Leila vai reclamar de alguma coisa? O presidente do Corinthians vai reclamar alguma coisa? Eles não votaram para o presidente da CBF continuar, então tem que calar a boca. Você, torcedor do Palmeiras, que achou que foi gol, você, torcedor do Palmeiras, que achou que o jogador do Corinthians tinha que ser expulso, tem que ficar quieto. Ou então reclamar com a presidente do seu clube. Por que, que ela votou para esse cara continuar na CBF? Vai continuar a mesma coisa, irmão. E aí, como é que você acredita que isso não é jogo de carta marcada? Você acredita que o futebol brasileiro é completamente normal? Tudo que acontece é normal? Não dá para acreditar. Todo mundo sabe que é sacanagem. O cara fazendo o que está fazendo, cheio de tramóia na CBF, todo mundo jogando do ventilador, e todos os presidentes unânimes deixam o cara. Porra. Então, infelizmente, torcedor do Palmeiras, você não tem como reclamar com a presidente. Tu tem que reclamar com a presidente do seu clube. Porque ela votou para esse cara continuar. Porque se ela não vota, você pode dizer assim, não, a minha presidente votou contra esse cara. Votou contra. Eu posso reclamar. Votou a favor, fazer o quê? Tem que calar a boca, infelizmente. É uma pena. O futebol não tem credibilidade nenhuma mais. Não dá para você acreditar no resultado de campo. Se realmente aquilo ali não foi armado ou se é verídico. É difícil, cara. Muito difícil, uma pena. E a tendência é piorar, porque o cara continuou, pô. Então, teve esse lance, que aí, do impedimento, que eu fiquei, sinceramente, na dúvida mesmo com a marcação de linha, por causa do frame. No frame dá para fazer uma sacanagem. Para mim, tudo tem sacanagem. Dá para fazer uma sacanagemzinha, por um milímetro para lá, um milímetro para cá. Esse lance da cotovelada era para o jogador do Corinthians ter sido expulso. E o Corinthians não fez nada, o Corinthians deu apenas um chute. O Everton fez apenas uma defesa. Mais nada. O Corinthians não mostrou nada. Nada, absolutamente nada. O time do Corinthians merece estar na metade da tabela para baixo. E o Palmeiras não. O Palmeiras está evoluindo, só não enxerga quem não quer. O Palmeiras está evoluindo muito. E eu vou te dizer mais. O Paulinho vai fazer diferença. Ele já entrou muito bem. Ele dá uma outra dinâmica. O Paulinho é um cracaço. Pode não ser um cracaço, mas o futebol brasileiro ele é diferente. E ele vai fazer diferença no Palmeiras. Ele jogou ali 10 minutos, 15 minutos, sei lá. É diferente. O Vitor Roque está se encaixando. Então, torcedor do Palmeiras, mais uma vez, calma, vocês têm técnico. Vocês têm técnico. Porra, o cara já comprovou diversas vezes. É o maior ganhador, se eu não estiver enganado, da história do Palmeiras. Porra, não é na cagada. Ele tem as teimosias dele? Tem. Mas ele é muito bom. Muito bom. Então o Palmeiras ganhou, convenceu, poderia ter goleado. E eu vou te dizer, ganhou com extrema facilidade. Só não teve mais gols porque foi anulado, teve bola na trave, chute errado, porque senão tinha goleado e merecia ter goleado. Aí você pega que, mas o Corinthians ficou mais com a bola. Lógico, o Palmeiras abriu 2 a 0 com 20 minutos de jogo. 20 minutos de jogo que já estava 2 a 0.
aí o Palmeiras ficou na dele, ali. E aproveitou e teve muito mais chances de fazer o gol. Então, cara, justíssima, justíssima a vitória do Palmeiras. Um jogo com muitos cartões amarelos, 11 cartões amarelos, mas vou repetir, na minha opinião era para ter um cartão vermelho para o jogador do Corinthians. Tá? Ah, e o do Gustavo Gomes, a entrada do Gustavo Gomes em cima do jogador do Palmeiras. Talvez aquela entrada do Gustavo Gomes também fosse para vermelho direto. Mas como ele não deu o vermelho para a cotovelada do jogador do Corinthians, ele ia dar um vermelho para uma entrada. Porra, critério zero, então. Bom, apesar que a arbitragem não tem critério nenhum. Tá? Mas um jogo que poderia ter sido mais jogado. Um jogo até com algumas faltas um pouco acima do tom. Mas na minha opinião, que eu não sou Nutella, dentro de uma normalidade do que é um clássico regional. Então, vitória justíssima e, na minha opinião, tranquila do Palmeiras. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.